não ter muita. O que que acontece? Dentro de tudo, dentro desse tempo todo que eu tenho trabalhado em empreendedorismo, eu tenho entendido que nós todos, não só mulheres, mas homens também, mas eu poderia dizer principalmente a mulher, talvez um pouco porque o que a mulher passou nos últimos, em toda a sua, né, todos os tempos, a repressão, você não pode comunicar, você tem que estar no seu lugar. Então, nós temos uma grande dificuldade de comunicação. E eu era essa pessoa que não sabia me comunicar. Eu tinha uma confusão mental enorme. Eu tive que enfrentar primeiro os monstros dentro de mim e enfrento todos os dias esses monstros para que eu possa ter uma comunicação muito mais clara, muito mais efetiva comigo primeiro, a seguir com os meus próximos e alcançando assim novas pessoas. Então, eu vejo, tivemos o Summit, já fizemos alguma conversa depois aqui com algumas pessoas a respeito do Summit, pontos positivos, pontos negativos, e dentro do próprio Summit, o que eu notei foi a dificuldade de comunicação. Então, aqui mesmo, nesta aula, nesta reunião, nós podemos notar a nossa necessidade de falar e que às vezes nós queremos até falar um pouquinho mais. E o que que isso acontece? O que que faz com isso? Acontece ruídos. Chega um certo ponto, quando nós falamos mais do que nós precisamos, que as pessoas param de nos ouvir. Então, qual a mensagem realmente que eu quero passar para este mundo? O que eu quero passar para o próximo? Dentro disso, lidando com tantas mulheres, e eu vou falando já diretamente de tudo que nós fazemos aqui, um dos produtos que nós criamos aqui no próximo nível chama-se legado. E dentro deste legado, dessa mentoria, né, que passa pela particular e pela mentoria em grupo, eu vi que a maioria das pessoas tinham traumas de infância, e vocês já sabem disso, ligado em relacionamento, principalmente com os pais, com o masculino, né? Nós já temos a nossos lados, masculino e feminino, né? E eu, por exemplo, tenho esse lado masculino muito aflorado e venho tentando controlá-lo, porque eu sou muito confrontadora, muito direta, e ainda aqui lidando ainda com o português, que é assim, e é muito bom, o português é muito sincero, muito verdadeiro, isso aflora ainda mais. Então, todas nós, eu notei alguns pontos aqui e vi que a comunicação é o principal fator. Quando nós não comunicamos como deve ser, nós vendemos menos, nós nos posicionamos pior. Por quê? Quando você fala muito pouco, você não transmite toda a mensagem que você quer, muitas vezes, né? Quando você fala em demasia, você também não transmite. Então, tem o ponto certo. É como a receita do bolo, que você coloca os ingredientes e ali, dependendo do bolo que você vai fazer, vai um ingrediente a mais ou um ingrediente a menos. Então, nossa, eu vi aqui que várias pessoas também falaram a mesma coisa. Quero me comunicar melhor, quero, chegar a mais pessoas, eu quero mudar o meu posicionamento. Dentro de tudo que vocês disseram, as principais coisas que eu peguei é essa: comunicação, melhoria na comunicação e no posicionamento. E em algumas de vocês aqui, eu tô falando algumas de vocês, tem o Andrew que ele está entendendo, porque a maioria é mulher, né, Andrew? Também tem o desejo de encontrar o propósito real. E aí hoje eu falei um pouco que como aconteceu o meu propósito, né? Um pouquinho através de uma palavra que foi dada, eu entendi o que que eu queria fazer. E isso foi construindo, foi crescendo, foi melhorando, foi adaptando. E temos aqui, por exemplo, uma pessoa que recentemente entrou na minha vida e que está fazendo, está contribuindo muito para isso, né? Que é, por exemplo, o grupo, né? Que nós criamos um grupo que chama Gaditas. Esse grupo já foi me entregue há muito tempo. Ou seja, muitas vezes aquilo que é para você fazer, você continua fazendo, você não vai encontrar todos os ingredientes ao mesmo tempo. Você encontra uma coisa aqui, outra ali, e depois você vai juntar. E esses ingredientes vêm em forma de pessoas.
pessoas que nos querem tirar do nosso lugar de conforto e nos trazer para um lugar desafiador. Que você vai passar por espinhos, vai pisar em pedras, vai se machucar, mas quando você chegar lá na frente, vai valer a pena. Vou dar o exemplo aqui do Andrew, ele está aqui presente, mas eu sempre uso o exemplo dos meus dois filhos que são atletas. Esses meninos mais novos, o que que eles faziam? Eles treinavam o ano todo. Treinava, treinava, treinava. E teve uma altura que eu não tinha carro, dependia de outras pessoas, ia para um lugar, ia para outro, e estava treinando, treinando, treinando. Uma loucura, não foi, Andrew? Era desafiador. Não posso comer isso, não posso fazer aquilo, não posso. Tinha um objetivo claro. Quando chegava no dia da prova, às vezes eles corriam segundos. E eu falava assim: esses meninos treinaram o ano todo para correr alguns segundos, alguns metros. Então, mas estava ali o objetivo dele. Era correr porque aqueles metros, aqueles segundos, aqueles minutos significavam não só aquilo, era muito mais. E o objetivo é isso. E eu lembro daquela história, né? Quando você termina de subir uma montanha e chega lá no topo e você, consegui. E aí você consegue olhar mais para frente, a outra montanha ainda é muito maior. Então eu sempre uso isso, o exemplo desses meninos, correndo, 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 durante ano, tratando da alimentação, às vezes, e o que era pior, às vezes corria o ano todo, treinava, acordava cedo, pegava ônibus, ia para aqui, ia para ali. Quando chegava na época de competir, fraturava, machucava, ou tinha lá um tendão que rompia lá na hora que ia correr, não é, Andrew? Então, assim, gente, é desafiador, mas desistir não é uma opção. E aí, para quem não encontrou o seu propósito ainda e não sabe o que quer fazer, eu tenho uma notícia para dar para você. O nosso propósito, no geral, é que é muito parecido. Agora, como usar esse propósito para transformar vidas e você ser faturado bem por isso, porque nós não estamos aqui brincando, né? Nós estamos aqui com a intenção, sim, de ganhar o nosso dinheiro, o nosso pão de cada dia, de ajudar a nossa família, porque o nosso primeiro propósito é a nossa família e depois os demais. Como fazer isso? E aí nós temos aqui um caminho para poder te ajudar a encontrar. Será que a Anne vai precisar mesmo estar quanto tempo mais maquiando ali? Daqui a pouco ela nem precisa. Ela, como diz lá, né, as pessoas do digital, e eu faço parte de onde ela está dormindo e o dinheiro está entrando na conta dela. Tem diversas formas e ela já sabe disso. Então, quanto tempo mais? Quantos sábados, quantos domingos, quantos fins de semana que vai ser necessário para poder chegar neste produto afinado que vai trazer a diferença? Será que a Tayana realmente vai ficar quanto tempo mais fazendo podcast gratuitamente ou pago? Qual o método, qual a forma para chegar no resultado financeiro desejado? Porque nós precisamos sim de recursos, dinheiro é um recurso. E a comunicação é que nos leva a ter esse recurso. E foi isso que eu entendi comigo, porque eu era uma pessoa extremamente confusa e ainda sou, só que eu não deixo esse monstro me engolir mais, porque eu aprendi aonde eu domino ele. E eu não tenho medo de palestrar para 5, para 10 mil pessoas, para a quantidade que for. Eu perdi o medo. Eu tinha medo de falar. O meu trauma era tão grande que muitas vezes eu dormia, eu sentia que tinha alguém me apertando aqui a garganta. Quando eu ia falar, a língua inchava e eu não conseguia me comunicar, porque eu tinha traumas de pessoas que não permitiam que eu falasse. E hoje eu bato de frente, assim, eu tenho o direito de falar. Eu tenho o direito de falar. E teve uma época que eu ficava muito sentindo que eu estava sendo julgada, né? E aí eu calava minha boca e falava assim: tudo que eu falar vai ser usado contra mim. Então, os traumas estavam lá por causa de coisas que aconteceram. Só que no dia que eu falei, ninguém me segura mais, ninguém me segurou. Foi quando eu me posicionei. Eu vou falar para vocês. Eu vi aqui a Josi, por exemplo,
a Josiane, que está aqui à minha esquerda, não sei onde ela aparece para você, e ela é bem clara, bem específica, tem essa voz potente, poderosa, lindíssima. Ela fala assim, o que eu quero, eu estou bem, estou estabelecida, estou organizada, o que eu quero é comunicar, eu quero contar a minha história. E nós todos temos esse desejo de contar a nossa história. Você tem? Levanta sua mão para mim saber se você tem. Realmente, se não tiver, não levante. Nós temos o desejo de levar a nossa história adiante, de fazer com que nós sejamos conhecidos pelas. Todos nós temos. O nosso propósito está aí, está ligado com esse desejo de levar a nossa história adiante, de fazer a diferença. Até onde você pode mudar vidas. E eu vou falar mais uma outra coisa com você. Não importa se você talvez não passou grandes coisas, aquilo que você talvez acha que não é importante, algumas pessoas é extremamente importante. Tem pessoas que precisam ouvir a sua história, por mais simples que ela seja. Gádia, nunca tive dificuldade financeira. Gádia, nunca tive dificuldade. O que que tem de empolgante na minha história para contar? É você estar viva, é o seu sucesso, é a sua carreira. Todos nós temos muita coisa para fazer. Às vezes nós achamos que o mais importante é só a história de alguém que passou fome, de alguém que cortou. Olha, temos aqui uma história incrível, por exemplo, a Kátia. A Kátia chegou a ser tetraplégica, né? E está aqui hoje, né, Kátia? Então temos histórias incríveis, mas você também, com a história que você tem, você consegue impactar vidas. E, mais importante que isso, ser remunerada por isso. Então, eu notei aqui algumas coisas. O que nós temos em comum? Algum de vocês notou alguma coisa que todos têm em comum, além do desejo de comunicar? Notou alguma semelhança aqui nessa aula? Notou, Anne, alguma semelhança aqui no que cada um falou? Eu vi a Melissa falando da comunicação. A Josi O comunica. desejo de aprender, uma coisa em comum foi o desejo de aprender, de crescer, de estar sempre em contínua evolução. É isso também. Alguém mais? Alguma coisa? É isso, né? Alguém tem E mais tem alguma? as conexões, que não pode faltar nunca, que É. é as conexões, que é o É meu isso. lema, e é para isso que a gente está aqui também, criar sempre essas novas pontes. O que que eu encontrei, por exemplo, na Águida? Olha, aprender, crescer, transição de carreira e network. Foi justamente isso. Você quer dar voz ao que você tem dentro de você, não é isso, Janete, que você quer? Você quer dar voz. Tem aqui, ó, tem uma coisa que emana aqui dentro, e você quer pôr isso para fora. Você quer falar com pessoas, você quer mostrar o que você aprendeu. E é isso que eu sentia. A Melissa, mesma coisa. Todos nós temos esse desejo. Eu quero falar, mas como falar? Como falar e ser ouvida? Como ter a atenção das pessoas? Como que eu faço para que eu possa pegar todo esse conhecimento de 20, 30, 40, 50 anos de experiência e mostrar para as pessoas, porque, gente, a pior coisa que tem é você ver pessoas sofrendo sem necessidade. É como se você tivesse ali com um remédio para dar àquela pessoa, ela não quer tomar porque ela tem medo, e você sabe, mas é bom. E aí você não sabe explicar por que é bom. Não, mas você vai melhorar, e a pessoa não sabe te ouvir e entender o que você está falando, porque é como se você estivesse falando uma língua assim, totalmente estranha para aquela pessoa. Então, é isso que nós fazemos. Nós pegamos o seu conhecimento, pegamos aquilo que você tem e transformamos em comunicação assertiva. E aí, muitos de vocês, estamos aqui, a Marie Claire, já é uma palestrante internacional, tem essa comunicação. Agora, como escalar? Que forma que eu posso fazer para escalar a minha comunicação que eu tenho dentro? E aí nós temos tudo muito personalizado. Nós temos a parte em grupo e temos a parte personalizada. Anne, vem cá. Então vamos marcar uma reunião. Quero te conhecer melhor e saber onde você quer chegar realmente. Qual o seu desejo? Porque também não adianta eu querer ajudar a Amália, ajudar a Isis, se está confortável onde está. Pessoas que estão confortáveis vão continuar e não querem sair dali, vão continuar confortáveis. Outra coisa que eu entendi que o problema não é dinheiro. Eu estou falando por experiência própria, tá? Falo por mim. O problema nosso não é dinheiro, porque o recurso vem quando nós decidimos fazer o que tem que ser feito.
Não estou falando que você tem dificuldade ou não de dinheiro. Estou falando da minha experiência. Aquele evento lá atrás, quando eu fui fazer, é até interessante. Eu fiz evento desde 2009, eu faço eventos aqui. Mas quando eu decidi fazer assim, gente, não aguento mais, essa voz está gritando com muita força dentro de mim. Eu preciso de soltar isso aqui, eu preciso de gritar. E aí eu fui fazer o primeiro evento, eu não tinha o local, eu não tinha dinheiro para alugar o local, né? É 150 euros ali o local, só o local. Eu não tinha esse dinheiro. E eu falei assim, o recurso vai vir. E aí eu sou cristã, não sei se vocês são, mas eu sou. E aí Deus falava muito comigo assim, não se preocupa, filha, eu vou enviar o recurso. Não confie em homens, confie em mim. Confie em mim, filha, confie em mim, não confie em homem, confie em mim. Aí tinha que dar um sinal, e eu não queria mexer em outras coisas, finanças que eu tinha. E eu falei assim, eu vou fazer. E fui, marquei o local, pela fé, e ouvindo aquela voz, a primeira pessoa que pagou, eu fui lá e paguei, e dei o sinal do local. Ali no Fiesta, nós pagamos ali 12 mil reais. Então, sair de 150 euros para 12 mil reais é um salto enorme em um ano, né? Sair de uma pessoa que estava cheia de conhecimento, cheia de desejo de falar do que fazia, mas que não tinha cliente ainda, porque o conhecimento eu tinha, expertise eu tinha, mas como falar? E tinha tentado de todas as formas e não conseguia. Uma pessoa sem cliente nenhum. E eu sempre faço referência, né, ao doutor Augusto, porque ele, neste momento, é o cliente mais famoso que nós temos outras pessoas também e ter assinado um contrato com o doutor Augusto Cury há um mês atrás, isso é um grande feito. Mas isso só acontece com posicionamento. E o segredo principal é o posicionamento. É o que você vai fazer com o recurso que você tem. No coach fala muito disso, tem alguns coaches aqui. Estado atual, estado desejado. Qual é o meu estado atual? Onde eu estou? O que eu vou fazer com o que eu tenho? E aonde eu quero chegar realmente? Eu quero realmente chegar ali. Se eu quero chegar realmente, eu vou contra tudo que está na minha frente, mas não destruindo, entende? Porque uma coisa que vocês vão ver é que quando você se posicionar, as primeiras pessoas a ir contra o que você quer são aquelas que estão do seu lado. E você não pode levar a mal. Tem que ter a gestão emocional. Para entender que muitas vezes essas pessoas só estão fazendo aquilo como forma de proteção. Elas estão te protegendo, e principalmente os homens fazem muito isso, né? Eu vou proteger. Eles instintivamente já fazem isso. Eu vou proteger. Ela pode sofrer, ela pode sentir isso e tal. Então, nós precisamos de ter essa gestão emocional. Por isso que nós passamos pelo tratamento emocional, curando traumas, feridas, entendendo onde você é o que você quer realmente, filtrando e sabendo se está no seu momento mesmo de chegar no próximo nível, se você tem que passar ainda por algumas etapas. Então, nós temos aqui o Andrew, temos psicólogos. Quando nós chegamos num ponto, nós falamos assim, não, essa situação aqui é uma situação que tem que ser tratada com um psicanalista, um psicólogo. Aí nós passamos para o nosso parceiro que trabalha com isso, para que você possa chegar. Então, assim, essa confusão mental, muitas vezes esse excesso de comunicação dentro de você é que impede você de comunicar com clareza. E, às vezes, o desejo de falar tudo de uma vez. Sabe, quando você para perto de uma pessoa, a pessoa tec, 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 e tá, e fala, e você tá assim, não tô, não, já perdi metade da conversa. Então, esse excesso de desejo de falar acumulado precisa de ser colocado em caixinhas, organizado. Por que que você tem esse excesso de fala? Ou por que que sua fala é tão resumida? O que que aconteceu? É realmente porque você já está uma pessoa equilibrada, igual é o caso da Regina, que já sabe fazer bem um pitch de venda, já sabe conversar? Ou é porque você foi bloqueada em alguma parte da sua vida e não pode? Ah, Gade, eu também tenho esse produto aqui que eu quero começar a vender ele. Eu quero, porque eu tô passando dificuldades, eu estou passando situações desnecessárias. Como eu faço para poder faturar sobre este produto? Também vamos trabalhar nisso aí, para que você entenda que tudo que você tem, tudo que você faz é rentável.
Deus nos deu capacidade, nos deu os dons, nos deu tudo que nós precisamos, só que muitas vezes foram bloqueados por uma situação ou outra, percebe? Então, confusão mental é uma das coisas que eu mais vejo na maioria das mentoriadas que eu acompanho. E isso acaba abrangindo tanto o casamento, relacionamento com filhos, o seu próprio relacionamento pessoal e com os demais. Traumas de infância relacionados com o paterno, com o masculino, é muito forte, né? Algumas meninas aqui trabalham com constelação. Eu não trabalho com constelação, mas eu entendo que tem sim ali uma herança que vem geneticamente, espiritualmente dos pais, que tem que ser quebrada muitas vezes, né? A dificuldade de comunicação, isso traz dificuldade financeira, e eu vejo que tem algumas pessoas que entregam muito, se dão muito. Não, eu vou te ajudar, eu vou fazer, eu vou acontecer e tal, e não sei o quê. E quando você não retribui a mesma medida, a pessoa sente que não foi valorizada. Então, isso também são complexos. Pessoas que têm dificuldade de vender. Isso é muito. Também são traumas. Como que eu vou vender? O que que eu vou fazer? Como que eu posso ah, não, eu tenho que dar, eu tenho que dar, eu tenho que dar. São traumas também. Eu queria dar uma palhinha só aqui na Josi Santos. Queria que a Josi contasse um pouquinho. A Josi falou que tem 300 pessoas mais ou menos contigo, não é isso, Josi? Como que isso aconteceu? Conta um pouquinho do seu caminho aí. Isso. Como eu falei, eu desenvolvo marketing multinível desde 2014. E ao longo dessa trajetória, eu venho trazendo pessoas, tanto para fazer revenda dos produtos, como também está desenvolvendo rede, que é ter a sua própria equipe. E isso faz com que todos sejam monetizados. Tá, mas lá atrás, em 2014, quando você começou, como é que foi o seu processo de venda? Você tinha dificuldade de vender? Quais os seus principais obstáculos? E como que você fez para... Hoje você tem equipe, né? Tem as pessoas que estão aí trabalhando com você. Eu vi sua filha, sua irmã que está aqui também, e outras pessoas. Mas lá atrás era só você. Nós começamos com um, não é? E esse um somos nós. Como é que foi isso? Na verdade, essa questão de desenvolver equipe era justamente o medo que eu tinha de vendas. Eu tinha muita vergonha em vender. Então eu pensei, já que eu tenho vergonha de vender, eu vou trazer pessoas próximas para mim que gostem de vendas e com isso eu vou estar liderando essas pessoas e desta forma todo mundo vai estar se beneficiando. Beleza. Desde nova, eu sempre, como eu não vim de família rica, eu vim de uma família normal, como todo mundo, e como é que eu posso dizer? Eu sempre vendi lingerie, bijuteria, só que eu tinha essa dificuldade. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava o produto, colocava minha irmã para vender, minha prima para vender, uma cunhada para vender, e fui assim a vida toda. Cheguei a um tempo que eu trabalhei também em uma outra empresa chamada Avon, né? Quando eu tive minha filha de 14 anos, o esposo pediu que eu ficasse em casa cuidando dela, que ele assumiria toda a parte financeira, mas como eu sempre fui muito independente, eu falei, não, eu não tenho como ficar só em casa, cuidando de casa, filho, marido, lavando, passando. Nunca foi assim o meu perfil. Então, eu fui trabalhar em uma empresa chamada Avon também, desenvolvendo essa questão da equipe, justamente pelo fato da vergonha de vender o produto. Vender uma ideia, eu até vendo, mas quando fala a questão de vender um produto, isso me dá uma certa trava. Interessante. E isso veio muito de acordo, eu vou partilhar aqui com vocês o ecrã e vou passar rapidamente, que já estamos aqui há mais de uma hora, tá? Aí vocês tomem nota aí, porque essa aqui é uma das palestras que eu fiz, e vamos lá ver se vocês conseguem enxergar bem, porque tá pequenininho, né? Tá pequenininho aqui. Opa! Uma coisa muito interessante.
antes de eu passar para o slide, uma coisa muito interessante, é uma coisa que até que a Kátia fala e muitos parceiros meus que trabalham com eventos dizem, os eventos têm tudo para dar errado, nós que fazemos dar certo, né? Até hoje para estar aqui foi bem difícil estar aqui neste momento com vocês. Aqui é 1h42 da manhã, né? Eu coloquei minha filha para dormir, quase atrasei por esse motivo que eu acabei cochilando também pelo cansaço, né? Na verdade, só estou ressuscitando dos eventos, comecei ontem a ressuscitar. O cabo estragou, o carregador do PC quebrou, esfarelou. Ele está ali, eu nem posso encostar nele. Então, se acontecer alguma coisa aqui, vocês não levem a mal. Vou partilhar aqui o ecrã com vocês, tá? Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre liderança. Pronto, beleza. Vocês conseguem ver bem, né? A Josi falou muito bem aí o que ela queria falar. Então, o poder de ser um líder, né? Liderança emocional, a chave para uma liderança eficaz. Então, vamos ler aqui juntas esse aqui? Vamos mesmo, audivelmente? Aqui diz assim: o leão não é o maior, não é o mais Não é o forte, mais forte, não não é é o o mais mais rápido, rápido, não é o mais não é o mais bonito, bonito, nem o mais nem o mais inteligente. inteligente. Entretanto, Entretanto, é ele é o o rei rei da da savana. savana. Entenderam o segredo? Você não precisa ser a maior, a mais forte, a mais rápida, a mais bonita, nem a mais inteligente. Você precisa de reconhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, as oportunidades que você tem à sua frente, né? E também lidar com as suas fraquezas. Foi justamente isso que a Josi falou que fez. Ela viu que ela tinha vergonha, mas tinha um método, uma forma de fazer vender. E se ela não fosse muito inteligente, ela não tinha conseguido chegar onde ela chegou hoje. Então, palmas para Josi, muito bem. E é isso aí. O que nós esperamos muitas vezes é que tenham pessoas mais inteligentes e mais fortes para fazer o que nós temos que fazer. E o que nós precisamos de fazer é posicionar, é tomar uma decisão, é estar aqui nessa reunião hoje. Porque se vocês estão aqui, vocês são pessoas insatisfeitas. E eu amo trabalhar com pessoas insatisfeitas, porque eu sou uma mulher insatisfeita. Eu sou grata, mas sou insatisfeita. Eu digo sempre isso. Vocês estiveram comigo ali em Salvador, ouviram falar. Eu sou muito, extremamente grata pelo que eu tenho, mas sou insatisfeita. Não chegou ainda onde eu quero. E provavelmente nunca vai chegar. Porque sempre temos mais alguma coisa para poder fazer. Então, você posicione-se. Entenda que este é o momento. Esta é a chance que você tem. As portas estão abertas. Basta você entrar e entender, né? Então, ser líder inteligente implica mais do que simplesmente ter um QI elevado ou uma vasta base de conhecimentos. Bem ao contrário, vocês sabem que, estatisticamente, as pessoas mais inteligentes, elas têm mais dificuldade de alcançar o sucesso. Sabe por quê? E eu debati com isso durante muito tempo. Porque o que acha que é muito inteligente, ele não quer seguir o método do outro, ele acha que é totalmente eficaz e que consegue tudo sozinho. E ninguém consegue tudo sozinho. Nós necessitamos de pessoas ao nosso redor para nós conseguirmos chegar aonde nós desejamos chegar. Então, o que se acha muito esperto, tem muitos dons, que consigo isso, consigo, geralmente não consegue, né? Características de um líder inteligente, ter inteligência emocional. Eu vejo muitas aqui com inteligência emocional. Uma pessoa que eu estou lidando ultimamente que tem uma inteligência emocional de alto padrão, por exemplo, é a Águida. A Águida é uma mulher que sabe estar em qualquer lugar. Eu acho isso super interessante, viu, Águida, o seu posicionamento. E é aquela mulher, assim, que consegue misturar todo mundo tá junto. Outra coisa, adaptabilidade, que também nós poderíamos dizer flexibilidade. Eu vejo, por exemplo, a Tayana, uma pessoa que se adapta. A Tayana sabe tanto estar com pessoas com baixo nível aquisitivo, como outra que tem mais, com quem tem pouco conhecimento e quem tem muito. Então, isso são características: pensamento estratégico, comunicação eficaz, tomada de decisão racional e assim por diante. Então, essas são as características de um líder eficaz, né? O mais interessante, meus amores, que é que analisando isso aqui, né?
Nós vemos aqui que o principal opositor de um leão é outro leão. E eles brigam por causa das fêmeas, por causa da comida, por causa de território. E isso é tão notório a nível humano. Você não faz, não sei se vocês já notaram. Não, eu já estou aqui, esse espaço já é meu, eu passo por isso todos os dias. Então tem essa disputa territorial entre nós humanos, assim como existe aqui com ele. Se nós então pararmos de lutar um contra o outro e nos unirmos, como é que não seria, né? Isso é desde que o mundo existe. Lá os dois primeiros irmãos, quem é que, o que que aconteceu? Primeira morte, né? Disputa, disputa de poder, de quem estava mais bem posicionado ou não. E temos aqui também, você vai encontrar muitas hienas, né? Outros predadores, pessoas que vão debochar de onde você quer chegar. Então, digamos que você fala assim, Gade, eu quero e vou entrar neste método e quero destravar a minha vida, porque eu quero sim chegar num próximo nível, eu quero palestrar, ou eu quero criar o meu método, eu quero chegar assim, 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 assim. A primeira coisa que vai acontecer é a pessoa, mas quem é ela? Santo de casa não faz milagre, né? Então, como é você? Agora você quer ser palestrante e internacional ainda mais. Viajar aí pelo mundo afora palestrando você. Ah, não, não, não. Aí as pessoas começam a rir e falar assim, não, acho difícil, porque eles estão presos ao seu passado. Você solta o passado, mas as pessoas continuam te prendendo, tentando te prender. E cabe só a você estar preso ou não, depende só de si, tá? Geralmente um líder não inteligente vê ameaça em tudo, inclusive em outros líderes. Muito normal isso, ou seja, eu vou lutar contra você que está querendo me ajudar e contra mim mesma, porque se você vem me ajudando, eu acabo sobressaindo. E aí você talvez, ah, não, você está querendo me ajudar porque você quer alguma coisinha minha, você quer aproveitar de mim de alguma forma. Então vem ameaça em tudo. Isso é um líder não inteligente. Vamos aqui falar de alguns líderes rapidamente que deixaram um legado. Quem já viu falar em Elon Musk? Você acha que ele é criticado? Que ele já foi criticado ou alguma coisa? Criticadíssimo, né? E vai continuar sendo. Enquanto tiver pessoas aí, ele vai ser criticado. E eu não estou falando aqui de caráter, não estou falando de nada. Estou falando que ele é um grande líder, criou coisas que a maioria dos homens não conseguiram criar. Ah, ele é o anticristo, eu não sei. Ah, não sei. Tudo acontece. Gente, as pessoas vão se levantar e vão falar mal de você. Vai falar mal de mim, falam mal de mim, né? Vão continuar falando, mas isso faz parte. Isso faz parte, isso só faz parte do argamassa entre os tijolos. E nós temos que adaptar com os haters que aparecem. Ali tem o Jack May também, que é o fundador da Alibaba, também era uma pessoa sem condição. E entre outros aí, Jorge Paulo Lemann, tem Manuel Faber, Angela Merkel, que é aquela política, né, maravilhosa. São pessoas que entenderam que não poderiam esperar outro ajudar. Depois eu passo, se vocês quiserem, esse portfólio para vocês, tá? Que eu estou passando aqui rapidamente. Então, conclusão: o diferencial do líder inteligente. Qual o diferencial do líder inteligente? Eu mexi em alguma coisa aqui, não sei o que eu fiz ali. São conhecidos por sua capacidade de identificar oportunidades nos negócios, desenvolver soluções inovadoras para desafios complexos. É aquilo que nós ouvimos sempre. Tem um problema? E aí nós vamos fazer um exercíciozinho rapidinho, tá bom? Alguém que tiver com caneta aí, quem não tiver daqui a pouco busca rapidinho. Tem um problema e você tem a solução? Pronto, tá resolvido. É nisso que você vai liderar, tá? Então, esses líderes, que são alguns deles que nós falamos ali atrás, eles identificaram oportunidades de negócio, igual a Josi falou ali, olha, eu tenho oportunidade de vender, eu não consigo vender, eu vou colocar pessoas para vender para mim, eu sei liderar, mas eu não sou muito boa em vender. Então, Angela Merkel, Nise Silveira, Antônio
Horta Osório são reconhecidos pela sua capacidade de liderança em tempos de mudança e de incerteza, demonstrando resiliência, adaptabilidade diante de desafios econômicos, políticos e sociais. Então, tem aqui essa garrafa. Vocês já devem ter visto essa dinâmica. Essa garrafa, ela aguenta ser pressionada. Se ela cai no chão, dificilmente ela rompe. Mas uma garrafa de vidro, ela vai quebrar facinho. Então, essa daqui, depois ela vai ser recondicionada e vai ser usada novamente. Se é adaptação, ela pode virar uma cadeira, ela pode virar uma peça para um computador. Vai saber onde vai parar essa garrafa depois, mas ela aguenta a pressão dentro dela, né? Então, o líder precisa de aguentar essa pressão e falar com educação e estar presente. Sundar Pichai, Oprah Winfrey, Justin Trudeau são conhecidos por sua habilidade de comunicação eficaz e capacidade de influenciar positivamente o público, funcionários, stakeholders, por meio de sua liderança inspiradora. Quem já viu falar aí da Oprah, né? Tudo que a Oprah passou e o que ela é hoje. Porque comunicação, gente, tudo começa na comunicação. A forma que você fala. E comunicação não é só o que você fala, é como o outro te escuta. E como o outro te escuta, tem a ver com a realidade dele, as vivências dele, a dificuldade dele. Nós temos aqui a Amália. A Amália perdeu o filho. Eu tenho aqui uma outra pessoa também que vou te apresentar depois, Amália. Ela se posicionou depois que ela perdeu o filho. Agora, cada um. Uma coisa é eu falar com a Amália ou falar com a Emília. Os nomes até parecem, né? Que tiveram isso aí, como elas superaram isso. Outra coisa, é eu falar com uma mãe que está com um filho, não sei se tem alguém aqui, mas pode ter, que, por exemplo, é usuário de drogas, que está num nível, assim, desafiador. Então, cada uma tem ali a sua inteligência emocional. E mesmo que eu fale com duas mães que acabaram de perder os seus filhos, cada um vai lidar com sua dificuldade de uma forma diferente. Então, ser líder inteligente é entender a fragilidade do outro e como que eu posso lidar com isso para que tenhamos um relacionamento saudável. Então, comunicação é a base de tudo. E uma coisa que eu falo muito é aquilo que eu falo, eu tenho que ser. Eu não posso ensinar uma coisa que eu não sou. A minha ética, né, tem que ser inabalável. O nome da gente primeiro, né? Então, olha, falando nisso, liderança ética e comprometida com valores. Todos os líderes mencionados são reconhecidos por sua liderança ética e compromisso com valores, com integridade, transparência e justiça em suas respectivas áreas de atuação. É o que eu disse, o que eu falei é o que é. A minha palavra tem que valer, tem que ter um poder nessa terra, porque o que eu falo aqui também reflete no mundo espiritual. Então, como que eu vou ensinar uma coisa e viver outra totalmente diferente? Como que eu vou pregar contra a mentira e viver a mentira? Como que eu vou ensinar contra a justiça, a favor da justiça e ser injusta com as pessoas que eu... Então, tem que ter ética. E quando você fizer network, você tem também, dando aqui uma palha em outra aula que eu tenho em breve para apresentar para vocês, network é uma coisa muito perigosa. Você tem que saber com quem a quem você está apertando a mão. Quem é que está do seu lado realmente? Porque se você aperta a mão de uma pessoa que não tem caráter, que não tem pudor. Esses dias eu estava com uma pessoa e ela estava falando assim, que vai totalmente contra os meus valores, né? Ah, o que que tem? Trair, o homem, de vez em quando, pular a cerca. Era um casal que estava junto, por acaso. O casal estava junto e para ela e para ele tudo bem, para mim não. Vai contra os meus valores. Os meus valores vai da seriedade do casamento, do bom relacionamento. Então, para mim, eu não compactuo com esse tipo de coisa, é o tipo de pessoa que eu não quero no meu network. Pessoas que, não, tudo bem, seja lá como for, o importante é ser feliz. Então, tem valores que a gente não negocia. Você tem os seus, eu tenho os meus, né? E essa é minha família, apresentar para vocês, né? O meu marido, eu tô casado com ele, fazemos 25 anos de casado agora. Aqui está o Andrew, que estava aqui agora há pouco.
25 de casados, 29 anos juntos, 2 de namoro, 2 de noivado e 25 de casados. E conheço ele desde que eu tenho 3 anos de idade. Nós morávamos pertinho do outro. O meu Ricardo, que é esse bonitão aqui também, está lá no Porto, terminando fisioterapia. O Endo está terminando arquitetura, fisioterapia. Tem aqui a Duda, essa moreninha aqui. É a única que nasceu chocolate, que os outros nasceram branco e foram empreteando. A Duda tem 12 anos. E a Bruna, que é o chaveirinho, né? Onde eu tô, a Bruna tá, não me larga por nada. Mas essa é a família que Deus me deu, e esse aqui foi o evento, o restart, o reinício que nós fizemos, né? Aqui em Vila Franca de Xira, espero receber vocês aqui também. A maior habilidade de um líder é identificar aptidões, desenvolver competências extraordinárias em pessoas comuns. Ok? Falo muito, né? Mas dentro do que eu estava falando, eu quero dizer para vocês que a primeira liderança vossa é dentro de casa, é dentro de você. Primeiro é dentro de você, depois na sua própria casa. E eu vejo aqui a Janile, por exemplo, Janile tão centrada, tão focada, ali tão, né, ponderada. São pessoas que a gente vê assim, olha, tem um potencial incrível, vamos investir, vamos fazer, vamos andar juntas. E lidere a você primeiro. O que faz sentido para mim? Isso está me magoando, isso está me doendo, está indo contra aquilo que eu creio? Ou eu preciso de aprender com essa situação? E aí você vai começar a liderar os seus sentimentos e você todinha. E aí, chegando no próximo nível. Quero convidar vocês que não estão aqui nos nossos grupos ainda para entrar para o grupo. Quem não está num grupo aqui, por exemplo, tem o Conexão ao Próximo Nível. Quem não está, levanta o dedinho, só para saber. Eu vou enviar para vocês. Alguns estão na tribo de Gade, né? O tribo de Gade não, tribo de Gade é outro. Nos Gaditas. Mas na conexão ao próximo nível não tá. Eu vou deixar no link para vocês, em privado, para vocês entrarem. Eu gostaria de marcar uma reunião privada com cada uma de vocês, para eu entender o potencial. Porque aqui foi mais eu falando. Conversei um pouquinho com a Josi. Tem algumas aqui que já agendaram. Você já agendou, né, Tayana? O horário, né? E você. Acabei não agendando, amiga, mas vou agendar já para a gente se falar. Porque a gente ficou de falar essa semana, ficou aquela dúvida, mas eu vou agendar lá. Tá bom. Vou Porque como anotar. é um grupo muito diverso, algumas eu vejo uma coisa, outras eu vejo outra. Então, assim, eu acredito que em algum momento nós vamos unir e fazer aulões, mas no geral tem muito trabalho assim em particular. Igual a Anne mesmo, eu vejo ali algumas coisas com a Anne, com a Amália, com cada um de vocês. Aí a Janete também. A Janete tem um produto incrível aí na mão, um produto de disruptivo mesmo, assim, fora da caixinha, né, Janete? Vejo todas vocês assim, a Simone, que incrível que você faz. E algumas é parcerias, outras são negócios, outras é mesmo a mentoria. Eu acho que a mentoria, o legado, todos vocês se encaixavam no legado aqui, para a gente poder encontrar aí uma forma eficaz de nós fazermos nossos negócios crescer. E o posicione-se também, né? Quem tem dificuldade de posicionamento aqui nas redes sociais e na vida? Alguém tem? Não precisa de levantar a mão dessa vez. Tá bom? Eu vi uma mãozinha levantada aqui. Quem é que estava? A Tayana. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo Não, certo. Cassandra que levantou a mão para falar que não estava no grupo Ah, Conexão Próximo Nível. vou enviar, viu? Ô, Cassandra, manda o seu número aí. Eu mandei mensagem para você, mas muitos números não estão gravados. Manda o seu número aí para mim, por favor, depois. Alguma dúvida, gente, foi entediante? Eu falo muito assim, calminho mesmo, é o meu jeito de ser. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa, né? Mas eu Ave Maria. Para mim foi incrível. Inclusive porque, assim, eu lidero há muito tempo salas de aula, né? Professora de maquiagem há 8 anos. E penteado também. E lidero equipes de maquiagem. Só que de uma forma muito empírica, né? Você vejo o potencial, entendo. Só que tem coisas, tem chaves que a gente precisa
né, de uma mãozinha para girar, nós precisamos de outras pessoas, sempre precisamos de outras pessoas, É. que abrem a nossa mente para coisas novas, um potencial diferente. E aí, depois de conversar aqui, eu já estou imaginando várias coisas, várias outras possibilidades. Justamente, justamente. E é por isso que eu falei ali, fiz referência a você agora há pouco. Eu já sei que você já tem essa liderança eficaz. Ah, mas é eficaz até que ponto? O que mais pode fazer Exato. realmente para tornar mais suave? Porque tem que ser suave, né? Até a Bíblia fala isso. O parto tem que ser leve e suave, não pode ser pesado. Você tem É, filhos, Anne? não, não, atualmente não. Eu Então, tenho 3 gatos. pretende ter filhos? Pretendo, pretendo. Tem que Já estou preparar. com o gongo batendo aqui nos 36. Que E- faturação vocês querem chegar para sentir assim, tô leve? Alguns já chegaram num certo ponto, mas quanto que eu quero chegar para poder falar assim, olha, agora estou em paz, assim, na parte financeira, posso ir para outros objetivos. São coisas que a gente às vezes não para, mas como que eu vou chegar até ali? Que caminho que eu tenho que fazer? Né? Olha, não, então eu quero no próximo ano, eu acho interessante o Dioval se desafiou e em um ano ele fez cento e tantas palestras, ele pegou bastante bagagem, ele aprendeu bastante fazendo isso, errando, acertando, melhorando. Então, quantas palestras eu preciso fazer? Quantas pessoas eu preciso falar por dia? Então, quando a gente não tem opção, a gente consegue chegar no caminho. E dentro do sistema que nós criamos aqui, eu consigo, um por um, mostrar para vocês, olha, o seu objetivo essa semana ou esse mês tem que ser tal, para você chegar onde você quer chegar. Vamos criar aqui um planner pessoal para você, de você alcançar seu objetivo, seja financeiro, seja para qualquer lugar que você quiser. Olha que lindo o cãozinho da Águida. Seja financeiro, seja espiritual, seja emocional, seja levando pessoas para estar junto de você. Mas também não é só farinha molhada, né, gente? Pessoas certas, objetivos, o que realmente eu posso acrescentar na vida dessa pessoa e também ter isso de volta. Porque todos nós queremos a tal liberdade financeira, emocional, e de localização, né? Eu posso comprar uma passagem hoje para tal lugar que tá indo sozinho, eu não preciso me preocupar que fulano ou ciclano toma conta para mim e eu estou em paz com isso aí. Qual o seu objetivo real? Você sabe dizer? Vamos rapidamente, só para encerrar aqui. Eu falei que íamos fazer um exercício, né? Se você tem apontamento aí, então você anota aí rapidinho, em um ano, onde você quer chegar. Qual o seu objetivo em um ano? Você sabe? Você tem clareza disso? Quem tem? Levanta a mão. Não tem julgamento aqui. Tem clareza em um ano de onde quer chegar. Então, anota aí seu objetivo. Se quiser depois falar, tenha liberdade. Estamos no dia 10/9. Sabemos que o ano não começa no dia 1 de janeiro. Seu ano começa hoje. Então, vai completar um ano depois do dia de hoje, no dia 9/9 de 2025. Seu ano não começa lá, sua dieta começa hoje, não é dia 1 de janeiro. Qual o seu objetivo? Vai lá, Janete. Já anotou seu objetivo, Janete? Qual o seu objetivo em um ano? Alcançar quantas mulheres? Faturar quanto? Vender quanto? Viajar para quantos países? Ajudar quantas vidas? Ela está tentando falar, não está conseguindo. Não conseguindo te ouvir, não, Janete. Você está tentando falar, né? Tá fechado, Janete. Ativar mudo. Agora tá bom. Pronto, agora? Pronto? Sim. Pronto. Meu objetivo é justamente isso, é transmitir tudo que o Senhor tem me dado até hoje. E eu me sinto impotente, porque eu gostaria de, às vezes eu fico perguntando, Deus, por que tanto? E às vezes vem tantas coisas assim, tanta revelação, tanto conteúdo, e eu gostaria de transmitir esse conteúdo
para muita gente. E não ficar só comigo. Eu já tenho 61 anos e eu disse assim: eu quero alcançar muitas mulheres, muitas vidas. Eu quero influenciar pessoas para o bem e, principalmente, o objetivo é não só da Techuvá, né, do retorno a Deus, mas também de ser movido pela eternidade. Então, uma Techuvá que leve a ser movido pela eternidade. E isso ajudar pessoas a se encontrarem para poder produzir muito mais, porque tudo começa aqui, para a eternidade. Ontem eu estava ouvindo assim: tudo que você fizer ao seu próximo, Deus fará com você. Então, isso mudou muito o que eu entendi, porque assim, faça com o teu próximo aquilo que quer que ele te faça, mas não é bem isso. É aquilo que você faz com o seu próximo, Deus te tratará do mesmo jeito. E isso, para mim, eu comecei a entender. Será que eu quero ser tratada por Deus como eu tenho tratado o outro? E eu quero justamente isso. Ir para muitos lugares, palestrar e conseguir um maior número de pessoas que vão influenciar outras pessoas. Maravilha. Então você já tem o seu destino, você já sabe, sabe onde você está e onde você quer chegar. Agora temos que traçar o caminho para ir. Muitas Exatamente. vezes, Hoje é que me falta recursos, porque eu tenho investido bastante, porém hoje eu preciso, é como se assim, o recurso vai vir, mas e a gente está agora nesse café Fé e Prosa, é um pontapé inicial para a gente chegar a muitos outros lugares, a muitas outras pessoas. Às vezes as pessoas só querem um abraço, só querem um toque, onde ela vai ser curada ali. Eu, pelas minhas feridas, será que eu tenho ferido ou será que eu estou curando? Uma coisa que eu tenho falado assim, existe o ciclo da ferida. Eu sou ferida, por isso eu firo. Mas quando eu sou curado, também curo. Então, meu objetivo é trazer essa cura para que outros também sejam curados. Janete, uma coisa que eu vejo muito, eu sou muito persistente, eu não sou teimosa, eu sou persistente, né? Teimoso, ele sabe que está errado e vai, né? O persistente, ele sabe que está errado, mas que vai dar certo, aí ele continua, né? Exatamente. E eu estou há 7 anos no digital, eu falei que eu larguei ali aos 40 anos, né? Eu estava com 40, fiz 48 anteontem. Quando eu iniciei, né? Então já tem 8 anos que estou aí. E uma coisa que eu fiz que fez toda a diferença, além da persistência, de ficar ali persistindo, 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 é eu estar nos meios certos, nos grupos certos. As pessoas enjoaram de Exatamente. falar de mim, cansaram de me ver nos grupos falando da mesma coisa, mandava mensagem particular, ligava. Então, qual o seu objetivo diário? A gente começa pelo objetivo diário, né? Com quantas pessoas você tem falado realmente? Mas assim, sem persuadir, mostrando eu tô aqui. Olá, bom dia, que Deus abençoe seu dia. Quantas pessoas você fala por dia? Isso faz toda a diferença. Olha, a Águida tem aqui o trabalho dela, né? A Águida, o que ela quer fazer. Com quantas pessoas que a Águida fala para poder conseguir chegar num volume? Você tem um número? Você tem um número de pessoas no final do ano? Você já parou para colocar suas metas? Olha, daqui a um ano, né? No dia 9/9/2025, eu quero ter falado com 200 mil pessoas. Para falar com 200 mil pessoas, qual o caminho que eu tenho que fazer para poder chegar lá? E caminho de cada um é de um jeito. Você pode usar o marketing digital, marketing de relacionamento, que vai custar um pouquinho mais. Você pode usar um marketing um a um, pode sugerir que as pessoas te convidem para ser palestrante em algum lugar, né? Você pode se autoconvidar, né? Falando assim mais abertamente. Olha, tem essa mensagem, eu quero levar a minha mensagem para o mundo. Você tem algum lugar para me dar oportunidade? Mesmo que seja 5 pessoas. Então, fazer essa lista de quantas pessoas eu quero envolver naquilo que eu quero entregar, faz com que a minha comunicação fique mais clara, que eu entendo o que as pessoas querem realmente e nós usamos muito no marketing isso, né? Venda
o que elas querem, entregue o que elas precisam. A Melissa tem um produto fantástico, né? Ela é advogada, trabalha aqui maioritariamente em Portugal. O que que as pessoas querem realmente? É que às vezes a gente quer que as pessoas, enfiar na garganta das pessoas, não tô falando no geral, né? A nossa voz, aquilo que nós queremos, e as pessoas não querem ouvir. O que elas querem realmente? Qual a carência Ouvir. das pessoas? Qual a necessidade real das pessoas? E aí entra naquela parte onde eu disse que às vezes nós falamos muito e não somos ouvidos porque não cria interesse, não cria ligação emocional. Às vezes, dentro do legado também, eu ensino muito sobre isso. Falhas na comunicação. Aí as pessoas parou, não quero. Então, as pessoas rejeitam não pela mensagem, mas por pequenas coisinhas que nós fazemos. Entendeu? Insegurança também, né? Isso é o faro das pessoas, né? A insegurança, o medo, a frustração. É como se as pessoas sentem o cheiro disso assim, facinho. Nossa, ela sabe mesmo o que ela tá falando? Não sei, hein? Fiquei ali na dúvida, não tenho certeza. Eu compraria, eu não compraria, eu iria, não iria. Então, isso tudo causa afastamento das pessoas da nossa comunicação, de onde nós queremos chegar. Inclusive, a Tayana, ela tem me auxiliado, porque, assim, essa questão de marketing, essa questão de... Eu já faço alguns vídeos falando sobre algumas coisas, e eu comecei, mas o dia a dia também parei, e eu sei que eu preciso ser mais constante. Então, eu faço, geralmente, pequenos vídeos, porque eu sei que quanto menos eu falar, de uma forma mais compacta, eu serei mais ouvida. E muita gente, assim, dá um retorno para mim, olha, aquilo foi muito bom, sabe, impactou minha vida. Mas, enfim, o que hoje eu preciso é entender mais esse mundo digitalizado, né? E ser mais assim, para que eu possa alcançar esse objetivo. Uhum. Nós temos aqui pessoas que trabalham, por exemplo, uma coisa muito interessante, no estilo pessoal de cada um, como você deve vestir, quais locais você tem que frequentar para você conseguir o que você quer, entendeu? Então, tem Sim, tudo. Isso também faz parte da comunicação, a comunicação verbal e não verbal, que você quer transmitir. Por exemplo, o meu arquétipo, né, é de mãe. Chegamos ali no entendimento que a minha figura é aquela figura materna. Tanto que vocês vão ver, eu vou colocar lá no grupo depois o depoimento das meninas falando. Então, elas entendem que eu tenho essa mensagem desafiadora, mas que ao mesmo tempo que vem com carinho, com amor, tipo assim, então, não vai lavar as louças? Estou esperando. Já passou do seu tempo, né? Então, elas vamos criando essa linguagem. Qual a linguagem da Janete? Qual a linguagem da Simone? O que você quer passar? Que figura que você quer mostrar? Estamos olhando aqui a Águida. Tá, vamos aqui para a Águida. A Águida ali cheia de livros atrás dela. O que que ela quer transmitir? Eu sou uma pessoa que estuda, sou uma pessoa que busca conhecimento, né? Isso também é uma comunicação. Tudo é comunicação, mas é tudo mesmo. Desde o batonzinho que a gente passa, até a forma que cumprimenta, que aperta a mão do outro, tudo é comunicação. O tempo todo nós estamos comunicando. exatamente. E a comunicação visual é a que mais te impacta, porque eu sempre dizia para os meus filhos, se você quer ser respeitado, se respeite. Então, quando você se arruma, quando você tem uma postura, você está se respeitando. Então, às vezes, as pessoas querem ser respeitadas, mas não se dão esse respeito, principalmente em lugares, querem ser reconhecidos por uma coisa e não quer passar essa comunicação visual, né? Não só no estereótipo, mas também no posicionamento. Isso mesmo. É, eu quero passar acessibilidade. Eu quero mostrar às pessoas que quando elas estão comigo é fácil de falar comigo. Que eu não, você não é uma pessoa galanteadora com uma linguagem difícil. Então,
eu me visto, eu converso com as pessoas, eu olho para todos igual, não tem, sabe? Então, eu não vi, eu vi a minha vestidura, a forma como eu visto, que eu porto, é para trazer acessibilidade, para ter o maior número perto de mim. Eu quero ganhar na quantidade de pessoas. É mais ou menos como os produtos da Inodê, né? Pela quantidade. E pela qualidade também, não é pelo valor só, pela acessibilidade. Então, isso tudo são comunicações que a gente tem que gerar para o próximo. Não sei, talvez você chegue. Quando eu quero estar com pessoas de alto ticket, eu acho muito interessante Paulo dizer você viver com pouco e com muito, e temos que ter isso. Eu falei agora mesmo da Tayana. Então, eu consigo falar com quem quer que seja, de qualquer categoria, qualquer tamanho, mas ser eu mesma, sem invadir o meu espaço, sem me destruir, entendeu? Então, assim, Uhum. passa pela comunicação falada ou escutada, visual, por tudo. O que que você quer transmitir realmente? E aí nós vamos. Eu passei um ano fazendo live todos os dias, praticamente, todos os dias, até eu criar minha linguagem de comunicação. 10.000 horas, né, que eles falam que a gente tem que ter para poder dominar um assunto. Todos os dias fazia sobre aquelas conversa e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí as pessoas chegaram e falaram assim, "Ah, mas essa mulher não desiste." Tem que a Tayana e a Anne que quer falar. Fala, Thay, que se levantou primeiro. Para pontuar que aí eu, né, a pastora Janete aí, eu tenho feito essa questão como ela pontuou, né, de olhar essa questão do que a gente quer transmitir. Porque algumas de vocês estão aqui, aí às vezes não tem a clareza. Muita gente chega aqui para mim, para o estúdio, né? O que é o normal? É chegar assim, eu quero gravar um curso, mas às vezes não sabe como é que eu tiro tudo isso. Muitas chegam cheias de conhecimento, cheio de bagagem, mas não conseguem organizar o pensamento. Como é que eu transmito? Será que eu vou pegar tudo e encaixotar em um único produto? Como é que eu faço para tirar de mim e transformar a vida do outro? Então, existe um passo a passo, existe método, existe forma, existe a questão de não colocar tudo em um produto só. Então, no marketing, é todo um andamento. Às vezes a gente chega com muita sede ao pote, querendo transformar as pessoas, quero transformar logo e tal, mas existe uma forma, até mesmo para a absorção desse conteúdo, ele ser aplicável. Existe método de formas que realmente aquele aprendizado ele vai ter efeito. Então, é nisso que vocês têm que pensar quando vocês... eu quero me posicionar, eu quero transmitir, eu quero criar um produto talvez online, mas precisa entender qual o planejamento, o que é que precisa, qual é a melhor estratégia, como entregar isso para o mundo, como as pessoas vão conectar com a sua real essência. Então, aqui a gente tem muito esse cuidado, sabe, de tirar da pessoa, de tirar a essência para realmente gerar essa transformação, a gravar, porque não é só gravar um curso, não é só fazer por fazer o material. Aquilo tem que gerar impacto, aquilo tem que realmente ir para o mundo. Então, muitas vezes as pessoas fazem o curso e contratam agência e contratam, né, vários profissionais, mas não geram impacto. Tem gente com curso gravado, mas ali encaixotado, nunca foi ao mundo, nunca vendeu. Então, assim, que cada um de vocês aqui, né, possam sair desse encontro, dessa aula, desse momento, entendendo isso, entendendo que é mais do que somente fazer, é mais do que a gente colocar para o mundo por colocar, é realmente entender como colocar, qual a maneira estratégica e como que isso vai de fato chegar na ponta, chegar na pessoa que precisa da transformação, quem precisa do antídoto. Então, estou aqui à disposição, vocês sabem, né, quem está em Salvador, quem não está, também podem estar aí contactando. A Anne já é uma dessas, viu, Gádia? Já estou falando com a Anne aí, porque ela tem muito conhecimento, ela tem muita parte aí de bagagem, de ensino, metodologia. É somente condensar tudo isso, criar um posicionamento forte e entregar e formar profissionais com o seu método, Anne. É algo ali construído e não tem assim essa questão. Às vezes a gente pensa que é um bicho de sete cabeças. Como é que eu faço? E é muito novo, principalmente quando a gente não tem a bagagem do digital, não conhece nada e é muito novo mesmo. Mas saibam que é possível e que vocês podem contar com profissionais que já têm a bagagem para que vocês se associem, vocês fazem o que vocês são boas, aquilo que vocês já têm expertise,
e a gente entra com o que Eu vejo, realmente eu vejo muito é potencial, muito produto bom aqui, né? Eu já fiz aí alguns verdade. números bastante legais de lançamentos, tanto no digital quanto no físico, porque os eventos também é um lançamento. O evento também é um lançamento, é um pitch de venda. Até convidei algumas pessoas aqui já para estarem no próximo evento, marcamos umas reuniões aí para conversarmos, porque para construir a comunicação daqui até agosto, por exemplo, quando nós fizermos, é você se destacar. Mas eu tô vendo que vocês já estão cansados aqui também, tô vendo gente cochilando aqui mesmo, aqui. Eu vou passar Imagina, para a Anne, tá? E e o não, horário aí também, né, Gádia? Que já está 12 também. e 22, mas Eu não tem serei problema. breve. Eu Pode serei falar, breve. Eu Anne. queria falar sobre posicionamento, sobre imagem, porque existem muitos conteúdos aí na internet que falam sobre isso, né? Tipo assim, você precisa falar com o seu público. Então, se você quer etiquetear, aí você vai usar uma roupa específica, você vai se comportar de uma maneira específica, você vai usar bijuterias de maneira específica. Porém, eu, inclusive, que também vi de classe muito baixa, de favela, sendo bem. Eu tive uma dificuldade de me inserir no mercado em que eu atuo, que é maquiagem, justamente porque eu não sabia falar essa linguagem. Eu não sabia me portar e me vestir como essas pessoas. Então, até acessar com o meu conhecimento, as pessoas verem o meu trabalho e valorizarem o trabalho pelo que ele era, foi um processo muito grande. E aí a internet vem bombardeando a gente com essas informações e etc. E aí eu queria dar uma dica para quem ainda se perde nisso, que eu acho que é a dica de milhões e que eu dou para minhas alunas em sala de aula quando eu falo com elas. E é uma dica de posicionamento de imagem de baixo custo. Porque a gente não vai simplesmente chegar no shopping e sair comprando looks e roupas que não têm a ver com você, que não você não tem dinheiro para fazer essa mudança, né? Tá todo mundo aqui buscando ainda um caminho. Eu busquei uma personalidade que falasse com a classe A e que falasse também com todo e qualquer público, que são as minhas alunas que estavam ali começando, querendo mudar de vida, né? Então, eu tenho muita personalidade, eu sou diferente, eu gosto de coisas muito diferentes. Então, por isso, eu tinha uma dificuldade de falar com classe A, porque classe A gosta de coisa mais clássica e etc. Porém, até na classe A, no ticket alto, a gente consegue acessar pessoas que também falam nessa linguagem mais romântica, uma linguagem mais criativa. Então, eu ia para brechó, gente, para brechó, para adquirir peças, chaves, peças que eram para posicionamento na internet. Então, na internet eu uso essa daqui e aquela dali. Então, algumas peças que sejam, que falem de você, né? Porque eu trabalho também com imagem pessoal. Eu falo que às vezes a gente precisa saber apenas o que é que vai deixar a gente elegante, mas com a nossa personalidade, que foi isso que Gádia falou. Eu não deixei de ser eu. Então você não se vê vestindo um taillé, você não se vê vestindo uma roupa classuda, mas você pode ser muito elegante com o pouco que você tem em casa, com muito pouco, sabe? E passar uma impressão, uma comunicação, até porque maquiagem, inclusive, ela surgiu como comunicação, né? A maquiagem era feita pelos aborígenes, eles se comunicavam entre tribos, né? Eles se maquiavam com plantas e com barro para se disfarçar, e a gente usa isso também, a maquiagem também é isso. Então, curso de automaquiagem, né, acessível, tem um bocado na internet. E é isso que eu vou fazer com Tayana, porque Anne, eu vamos dou. fazer uma coisa aqui já? Vamos marcar daqui uns dias uma aula de automaquiagem com você? O que você acha? Claro, vamos Uma, fazer? uma aula para todas nós Vamos, aqui? Olha aí, que top. Olha vamos aí, fazer. amiga, Para Amo. topíssimo. explorar os talentos. Nós não vamos delongar mais, eu quero ter a reunião particular com todas vocês, tá? Eu já coloquei aqui o link do grupo, já vi que alguma pessoa entrou lá. E também me manda um oi, anota meu número aí, para quem não tem o meu contato, por favor. Eu vou procurar aqui só o link para agendamento. Inclusive, eu acho que é a Águida que está mais fácil aqui.
E aí eu quero falar com vocês uma a uma. Meu contato, você tem que colocar mais 351, tá anotando? 96 2609 146. Vou repetir. Mais 351 96 2609 146. Estou procurando o link do agendamento aqui, por acaso perdeu, não sei por que motivo. Tá aqui. Copiar. Vou colocar aqui no chat para vocês poderem descansar também. Tá? Eu tenho certeza que nós podemos fazer grandes negócios, grande parceria, grandes trabalhos juntos, e é por isso que eu estou aqui me disponibilizando. Amália, me procura, vamos conversar. Janete, quem não marcou, marque, por favor. Josi, marque já outro horário para a gente conversar, por favor. Ah, Guida, eu estou falando com ela todo dia. Melissa, Simone, muito prazer te conhecer, porque você é muito bonita. Ah, Me ajudou obrigada. mais aqui Também ainda. gostei. Gostei muito de te conhecer. A Cláudia Costa falava muito de você. Inclusive, eu até fiquei tentando ir no seu evento, reorganizando a agenda, mas eu não consegui. E aí a Águeda falou, eu falei, deixa eu entrar hoje para mim conhecê-la. Que alegria. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos caminhar junto. Ano que vem vamos ter 2 eventos Vamos. em São Paulo. Vou estar com a Cátia e vou ter o evento próprio do próximo nível mesmo. Já estou fechando aí uma parceria, nem que seja um evento menor, né? Mas um evento do próximo nível. A Janile, tão querida, tão linda sempre. Muito obrigada por estar aqui. Kátia Lopes, poder. Cassandra, não consegui adicionar o seu número. Você anotou o meu? Me diz aí, por favor. E temos aqui a Isis também. Fechando a aula, esse momento que não foi uma aula, mais demorado do que o normal, que fizemos network e falamos, então a Josi falou que quer melhorar, quer comunicar melhor, a Melissa também, melhorar a comunicação, ela já é uma comunicadora muito boa, a Janete, área da estética, hoje cuida de mulheres e falou também sobre a parte do perdão. A Águida, empreender falando de inclusão nas empresas. Janine, empresária no ramo da saúde e podologia. Não ficou muito claro para mim, Janine, o seu objetivo. Depois você me manda. A Anne, adquirir conhecimento, a Tayane, comunicação também, Regina, aprender e conectar, Regina acho que já saiu, né? Amália, recursos humanos, deseja estourar a bolha, estabelecer conexões, na verdade ela já estourou a bolha, né? A Marie Claire, parcerias e netweaving, Simone, facilitadora de roda de mulheres e mães atípicas, achei top das galáxias isso. Cassandra, ramo da beleza, quer empreender com segurança. Amei também o que a Cassandra, ela não está aqui, ela saiu. O que ela disse. Ingressou, acabou de entrar novamente. Falando de você, Cassandra, que você disse que quer empreender com segurança. Achei isso o máximo, o que você falou, muito bom. Dayana, em busca de novos conhecimentos, também trabalha na inclusão. A Kátia, enfermeira, palestrante e radialista, uma ótima comunicadora. E a Isis na área da beleza. Ficou faltando aqui, eu não entendi muito bem também a Isis, o que ela realmente quer, não ficou muito claro para mim. Mas é isso, gente. Entra lá no grupo, vou marcar uma nova reunião com um horário aqui de Portugal, porque as meninas aqui da Europa queriam participar, mas era muito tarde, não conseguiram. Aí nós vamos juntar com vocês e fazer uma aula ainda mais potente. Mas estou aguardando o agendamento, tá? Muito prazer, muito obrigada. Deus abençoe, fiquem com Deus. Desculpa aí qualquer coisa. A Tchau, próxima, boa noite. vamos tirar um print. Boa noite. Gratidão. Beijo, pessoal. Até daqui a Beijo, pouco. Beijo, Kátia, até beijo, daqui a pouco. pessoal. beijo para É. vocês. Boa noite.